Bom dia. Olá, pessoal. A gente vai começar aqui uma apresentação a respeito da tecnologia de cabo irradiante. A gente vai mostrar um vídeo em formato de slides, com algumas fotos, algumas informações e alguns esquemas de outras apresentações a respeito dessa tecnologia. Antes de começar, queria agradecer a Netcom, por parte do proprietário, o senhor Ernesto, que forneceu a maioria das informações e da parte técnica para a gente poder montar essa apresentação para vocês conhecerem um pouco mais a respeito. Então vamos lá. A gente faz parte da empresa Discabos e a gente vai fornecer esse material no mercado. Bom, a Discabos, ela existe desde 1995, ela é especializada na parte de transmissão de sinais, em especial para áudio, vídeo, eletrônica em geral, com automação, informática, sistemas de segurança e soluções para autoelétrica, marítima e na parte de automóveis, linha de automóveis. Os principais mercados que a Discabos atua é o mercado de home theater, áudio e vídeo profissional, automação, broadcast, som automotivo, mercado de informática de rede de dados, mercado náutico e digital signage. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a linha de cabos irradiantes para esse mercado de automação residencial. Então vamos lá, vamos começar a apresentação do cabo irradiante. Normalmente quando a gente fala de sinal wireless, sinal Wi-Fi, para vínculo à internet ou criação de redes, a gente trabalha com a tecnologia convencional de rádios, né? O pessoal chama de roteador, access point, esse tipo de equipamento. O que acontece? Esse tipo de equipamento ele requer energia, ele é ativo, então ele tem que ser ligado a uma tomada elétrica, um ponto elétrico, e ele vai receber a rede, o recurso da internet, através de um ponto externo, um modem externo, dependendo do tipo de internet que você se afiliar ou assinar. Então esse roteador ele vai ter essas antenas e ele vai mandar esse sinal de forma circular pelo ambiente. Ele funciona muito bem, mas em especial quando o ambiente é pequeno, o ambiente de baixa amplitude. Ele tem um pequeno controle do sinal, né? O sinal ele vai jogar de forma circular para todo o ambiente. Então, muito provavelmente, você vai perder sinal para ambientes onde não deveria ir esse sinal. E ele requer manuseio e manutenção. Por estar ligado na rede elétrica, ele pode sofrer com caídas de energia e perda de configuração. Nesse caso, você precisa acessar ele não pode ficar num lugar escondido ou fechado, como em um gesso, por exemplo. Se você precisar expandir essa rede, vai ter que instalar outros, e os outros vão ter que ter o mesmo problema, sempre ligado na energia. Então isso pode fazer com que o equipamento tenha que ficar aparente, né? Você não consegue mais esconder ele. É um problema na dificuldade de expansão. Já quando você trabalha com cabo irradiante, o sistema irradiante ele vai operar no lugar da antena que você viu ali no roteador. Então, como ele vai entrar no lugar da antena, ele vai ter vai ser um sistema interessante por não ter necessidade de energia elétrica, é um sistema passivo. Como vocês podem ver aí nas fotos abaixo, o sinal do Wi-Fi, vamos dizer assim, a onda, ela sai por esses pequenos buracos na malha do cabo. Então a onda, em vez de ser projetada pela antena, como era feito antigamente no roteador, ela vai entrar por dentro desse cabo, que vai ser acoplado ao roteador, e essa onda vai vazar, vamos dizer assim, por esses pequenos buracos ao redor do cabo, apenas por esses buracos nessa malha de metal que vocês estão vendo na cor dourada. A gente chama isso comumente como um efeito de mangueira. Imagine que você ligue uma mangueira em uma torneira
e faça diversos furos nessa mangueira com uma tesoura. Quando você abrir essa mangueira, a água vai correr, desculpa, quando você abrir a torneira, a água vai correr pela mangueira e vai sair vazando para os buracos que você fez. Para onde você apontar esse buraco, vai vazar água e vai molhar. Então, basicamente, é como a tecnologia radiante funciona. O cabo vai ligado no roteador, o sinal entra dentro dele e ele vaza pelos buracos. Para onde o buraco estiver apontado, o sinal vai vazar e você vai atingir esse ponto com o sinal. Só passando o slide. Então, algumas características que são interessantes do cabo irradiante é que ele consegue trafegar em um mesmo cabo até 3 ondas diferentes de radiofrequência. Então, poderia ser um sinal de internet Wi-Fi, um sinal de rádio, um sinal de celular, por exemplo. Você consegue combinar 3 sinais de ondas diferentes ali dentro, de frequências diferentes ali dentro. Ele é um sistema passivo, ou seja, ele requer baixa manutenção. Então isso é bem interessante, porque depois do projeto feito e do cabo instalado, basicamente você nunca mais vai ter que mexer nesse cabo. Ele não vai precisar de mais nenhuma manutenção posterior à sua instalação. Em relação ao roteador, como a gente comentou, por ele estar ligado à energia e ficar exposto, às vezes ele requer manutenção. Então, isso já muda na questão da instalação. Você tem que deixar sempre o radinho no lugar exposto, né? E o cabo não. O cabo você pode fechar, inclusive, com gesso, que você não vai ter mais esse problema de manutenção. A potência irradiada nele é melhor distribuída. Como o sinal só vaza por esses buraquinhos que eu falei anteriormente, é como se você aumentasse a pressão do sinal dentro dele. Então, nisso você vai conseguir irradiar ela nos locais adequados, vai conseguir posicionar o buraco no lugar adequado, e você vai conseguir puxar o cabo a uma distância longa para essa potência ser direcionada nesse buraco. Então, ao contrário do roteador, eu não deixo o sinal sair para todos os lados, sem conseguir direcionar ele, sem conseguir potencializar, aumentar a distância que esse sinal corre, né? Com esse tipo de sistema, a gente consegue criar isso, inclusive utilizando de amplificadores e outros mecanismos para auxiliar no aumento dessa potência nessa distância. O sinal é homogêneo. Como eu consigo fazer um estudo para saber quanto eu vou ter de sinal na ponta do cabo, eu consigo criar maneiras de deixar o sinal de forma boa, com boa qualidade, em toda a distância do cabo. Então, desde de perto do rádio, onde o sinal é mais potente, até o final do cabo, o sinal vai ser muito parecido e todo mundo vai poder se conectar da mesma maneira, com a mesma velocidade. Como é que é feita essa conexão? É uma dúvida que muitos clientes passam para a gente. Bom, imagina o access point ou o roteador, o radinho que vocês usam hoje já para distribuir internet wireless pelo ambiente, né? Poderia ser rádio também, poderia ser celular. Ele tem a saída da antena. Na grande maioria, ele se usa um plug de antena chamado SMA. Então, como é feita essa conexão com o cabo irradiante? Vai ser retirado essa antena, né? Essa antena é rosqueada, você vai rodar e retirar ela do lugar. No lugar dela, a gente vai usar um adaptador que comumente é chamado no mercado de pigtail. Então, de um lado, esse pigtail vai ter o plug, que era o mesmo da antena, você vai rosquear ela e plugar ela no roteador no access point. Do outro lado, ele vai ter um plug N fêmea. Plug N é o plug do cabo irradiante. Então, vai ter um plug fêmea. Você vai prender esse adaptador ali, vai puxar esse adaptador, ele tem cerca de 3 metros até o início do seu cabo irradiante, que você já passou, já deixou instalado, e vai conectar o plug N fêmea do adaptador no plug N macho do cabo. Então, apenas conectar ele vai funcionar. O que é interessante em questões de instalação desse cabo irradiante?
A gente tem alguns parâmetros que é interessante você tomar cuidado na instalação. A instalação, ela não requer, a priori, não existe um curso específico. Existe treinamentos, que inclusive a Descabos vai disponibilizar em breve, treinamentos para passar experiências de instalação, para que na sua instalação você tenha o ganho esperado. Se você fizer a instalação sem grandes conhecimentos, sem experiência, pode até funcionar, provavelmente vai funcionar, mas você talvez tenha alguma perda do resultado e você tenha perda no aumento desse potencial do sinal wireless, né? Então o ideal é fazer sempre com alguém que já tem experiência, para você ir conhecendo e melhorando essa instalação, fazendo com que você possa entregar o que realmente você precisa. Então, aqui especificamente sobre o cabo irradiante, o cabo irradiante, como ele vai mandar o sinal através de ondas, tem que tomar cuidado com as barreiras no local. Então, por exemplo, chapas de metal, calhas elétricas, são todas barreiras à onda. Então, se você colocar um cabo irradiante em cima de uma calha elétrica de metal, provavelmente você vai ter alguma perda ali da irradiação, você vai diminuir o potencial da irradiação, você não vai ter o resultado esperado. Então, o ideal é não ser feito isso. Você pode até amarrar o cabo, prender o cabo na parte de baixo da calha, mas não dentro da calha, porque senão ela vai bloquear a onda. O sinal também de onda, o ideal é que ele fique afastado do sinal elétrico, né, dos cabos de elétrica do ambiente. A gente sugere que ele fique afastado pelo menos 30 centímetros. O ideal seria 40 centímetros de distância desses cabos, dessa rede elétrica, né? A rede elétrica a gente entende toda a fiação elétrica e a parte de motores, a parte de potências ali das lâmpadas elétricas, todos esses quesitos. Então o ideal é você se basear em torno a 30, se possível 40 centímetros de distância desses equipamentos elétricos. O problema da elétrica em si, ou dos motores, é que a corrente elétrica vai gerar interferência, né? Vai gerar interferência nessa onda irradiada pelo cabo. Então, se você se mantendo a essa distância, você evita essa perda. De novo, o sistema vai funcionar se eu instalar assim? Provavelmente vai, mas você vai ter perda da eficiência, então muito provavelmente você não vai alcançar o resultado que você esperava. O modelo que a Descabos está fornecendo para o mercado é um modelo com um pouco de características de tecnologias mais avançadas, que permite maior curvatura. Hoje no mercado, a gente vê que a maioria dos cabos irradiantes de outras marcas, eles precisam no mínimo de 50 centímetros para fazer o raio de curvatura. Com os cabos da Descabos, devido ao jeito que a construção é feita, ao jeito da malha interna de metal, o jeito como ela é construída, a gente consegue diminuir esse raio de curvatura. Então, facilita a instalação, porque o cabo é mais maleável. A gente estima, no máximo, a curvatura de 25 centímetros. Se você puder fazer uma curvatura maior, é claro que você força menos o cabo e provoca menos estresse nele, mas a gente conseguiria trabalhar até nesse raio de curvatura. Em termos de distância, os cabos irradiantes, eles, vamos dizer assim, irradiam o sinal, eles empurram o sinal, digamos assim, de maneira coloquial, até 10 metros a partir dele. É claro que essa distância ela é pensada com o cabo instalado no alto. Se você instalar o cabo no chão, ele também irradia o sinal para cima, porém ele não alcança essa distância, a distância é diminuída, né? Então o ideal é sempre instalar o cabo no teto, na parte alta do ambiente, para o sinal cair para o ambiente e não subir. E além disso, o cabo irradiante da Descabos, ele foi construído com aquelas fendas que vocês viram anteriormente, de forma circular. Por que a gente fez isso? A ideia era que a pessoa, na hora de instalar, se por algum motivo ela não conseguir posicionar as fendas para o local que ela quer, ou se ela não tiver o conhecimento adequado para posicionar a fenda para o local que ela quer, a fenda ela vai girando para formar 360 graus, ou seja, para ela aparecer novamente no ponto que ela estava, a cada 1 metro. Então, vamos supor assim, eu estou embaixo de uma fenda e o cabo está passando na sala. Se eu estou embaixo de uma fenda, se eu andar 1 metro para frente e olhar para cima, vai ter uma outra fenda novamente. Se eu tivesse a meio metro dessa fenda, provavelmente a fenda estaria para cima agora.
Então, como a cada metro a fenda está para baixo, a cada metro ela vai estar jogando sinal para o meu ambiente. Então, em linhas gerais, eu não vou ter sombra, porque de um metro para o outro, o sinal caindo, eles vão se encontrar no meio do caminho e vão completar o ambiente. Então, isso evita sombras no ambiente. O mais interessante é sempre essa questão da flexibilidade. Quem já conhece deve ter sofrido já com a questão da flexibilidade da instalação. Então, a gente vai começar a mostrar agora um pouquinho da literatura fornecida pelo Ernesto, especialmente que é o nosso consultor nessa área, de instalações já feitas por outros clientes, inclusive com outros materiais de outros fornecedores. É um pouco da literatura que já existe no mercado a respeito do cabo radiante em si. Não se trata do cabo radiante da Descabos, mas a tecnologia em si, de como ela pode ser útil no dia a dia da instalação. Se a gente olhar à esquerda, aí, a gente tem um desenho de um ambiente onde foram instalados 4 access points, 4 roteadores, para eu poder ter internet wireless em cada ambiente. Então, podemos até relacionar aqui com um ambiente de automação residencial que a gente vê muito nos nossos clientes, né? Imagina que eu tenho aí um sistema de automação e preciso ter internet em todos os cômodos da casa para eu poder ter controle desse sistema de automação. Se eu usar só um roteador, provavelmente o ambiente oposto a esse roteador, eu vou ter baixo sinal. Talvez o ambiente ao lado eu tenha um sinal adequado, mas o ambiente oposto eu não teria. Então, eu teria, muito provavelmente, para garantir os ambientes, instalar roteadores por eles, né? Como a gente já comentou anteriormente, o que acontece? Quando eu instalo o roteador, primeiro, eu preciso de ter energia no local para esse roteador ser ligado. Segundo, eu preciso que esse roteador fique exposto, porque provavelmente, se no futuro eu tiver algum problema de manutenção, eu vou ter que ter acesso a ele. Então, ele tem esses problemas de instalação. Se a gente olhar a foto da direita, com a tecnologia irradiante, eu poderia usar um único access point, um único roteador. Ele não precisa estar à vista, eu poderia colocar ele numa área interna, num armário interno, ali numa área de tecnologia, para se eu tiver que fazer alguma manutenção, alguma coisa, mas ela pode ficar fechada numa porta, inclusive no chão, não tem problema. E dele eu vou puxar o sinal para o cabo irradiante, que sim, estaria instalado no alto, e do cabo irradiante eu vou enviar o sinal para todo mundo e aí sim mandar ele no ambiente. Então, você já vê que fica o manuseio muito mais simples. Eu vou ter a instalação prévia, mas depois o manuseio é bem mais simples. Eu preciso só de um roteador. Existe também um estudo que fala um pouco sobre centros de armazenamento, né? A tecnologia irradiante ela é bem interessante quando é usada em grandes ambientes. Então, esse aqui é um estudo que fala sobre um centro de armazenamento se eu não me engano, de café. Foi feito um estudo para uso do access point, né, de roteadores, e como vocês veem aí à direita, essa segunda foto à direita, seria necessário 21 access points, 21 roteadores, né? Cada bolinha se refere a um roteador. Vocês podem ver que ela daria ainda pequenas áreas de sombra interna, essa área que não está verde seria uma área de sombra. E todos os pontos precisariam de energia elétrica, né? Então, precisaria de um certo estudo aí para ramificação de pontos elétricos. Na terceira foto, essa foto mais abaixo à esquerda, ele já mostra a instalação com cabo irradiante, que no final foi a instalação escolhida, né? Foi preciso utilizar só 4 access points, são esses 4 pontos vermelhinhos no meio da tela, não sei se vocês conseguem ver, e 430 metros de cabo passando pelo ambiente. Então, o primeiro ponto que foi interessante nessa instalação é que você conseguiu irradiar a potência toda para dentro do local, não vaza nada para fora, né? E segundo, você acaba com as sombras, o sinal fica homogêneo em todo o armazém. Então, resolveu o problema do cliente. Essa aqui é uma instalação feita pela empresa Netcom, foi fornecida para a gente demonstrar aqui nesse slide sobre cabo radiante. É uma faculdade nesse caso. Foi instalada toda a parte de internet do local, né, que eles queriam deixar a internet wireless para os estudantes. Toda a parte de internet foi instalada nessa sala técnica, da foto da esquerda, e toda a parte de rádio está nessa caixa alta à esquerda aí que vocês conseguem ver na foto. Então ficou bem limpa a instalação,
ficou totalmente posicionado ali, com acesso apenas para as pessoas que deveriam ter acesso a esse tipo de equipamento. Dali corre o pigtail até o teto, né, até a parte coberta, que vocês vão ver aí que é coberta por um isopor, na verdade, e dali corre o cabo irradiante para todo o ambiente. À direita tem um isopor cortado, vocês conseguem ver um cabo preto passando, né? Ele está até amarrado numa das calhas ali. E ele está passando, correndo para todo o ambiente, jogando, irradiando esse sinal de internet que vem dessa sala técnica. Na próxima foto, até inclusive acho que tem uma foto do corredor que mostra como é que ficou o ambiente após a instalação. Então, no ambiente, vocês não conseguem mais ver access point, né? Esse é o ambiente de corredor da faculdade. O cabo irradiante está correndo pelo teto acima dessa proteção de isopor. Então, você dá até uma, em questões de decoração, né? Na arquitetura do local, no design do local, você não agride ele, porque ele vai ficar escondido. Ele fica lá escondido o cabo irradiante e ele está irradiando esse sinal Wi-Fi para todo o ambiente do colégio, da escola. Então todo mundo consegue ter acesso e você melhorou, e ali nesse caso a instalação da empresa Netcom melhorou a homogeneidade do sinal wireless pelo ambiente. Aqui um outro slide foi fornecido pelo Ernesto em relação a instalações também passadas de uma outra empresa, né, sobre tecnologias irradiantes, demonstrando que o interessante da tecnologia irradiante também é o aumento dessa homogeneidade do sinal em ambientes que são cobertos por barreiras, né? Então imagine aqui um centro logístico onde eu tenho barreiras que dividem as docas do centro logístico, eu tenho geralmente entre essas docas paredes, né? Se eu tivesse um único access point, essas paredes iam fazer o sinal cair muito. Então, normalmente se instalaria um access point em cada barreira, né, em cada doca, desculpa, para não perder o sinal pela barreira arquitetônica. Com cabo irradiante, poderia instalar um único access point e o cabo irradiante passando por cima dessas docas. Todo mundo receberia o sinal, né? Todo mundo receberia a irradiação desse sinal, que poderia ser um Wi-Fi, poderia ser um sinal de rádio, poderia ser um sinal de celular, inclusive, para todas as docas ter a mesma qualidade de sinal. Que são ideias, né, da onde pode ser aplicado o cabo irradiante. Isso, como já falei, cabo irradiante em geral, né, não só da Discabos ou de outro fabricante, mas é uma ideia da tecnologia irradiante aplicada, seja ela do fabricante que fez o material. Aqui uma outra ideia, já num prédio, né, onde você tem as baias lá de trabalho, ou até escritórios, né? Em vez de você pôr vários access points no andar, você poderia ter um único access point e o cabo irradiante correndo pelo andar, distribuindo esse sinal, irradiando esse sinal Wi-Fi pelo ambiente, ou até mesmo um sinal de celular. Aqui mesmo na Discabos, a gente tinha dificuldade de celular, a gente instalou uma antena de celular, e consegue irradiar esse sinal melhor por todos os ambientes, utilizando tecnologias de cabo irradiante. Vamos falar um pouquinho também de um case bem famoso, que é sobre hotel. Hoje em dia, nos últimos anos, vocês que se hospedam em hotel a viagem, às vezes até hotel a lazer, né? A gente encontra às vezes muita dificuldade para ter conexão à internet wireless, né? Muito disso acontece porque não foi feito nenhum estudo prévio de potencial, de ramificação desse sinal. Então, normalmente o pessoal só instala o access point e deixa lá e, digamos assim, cada um por si, né? Você acaba tendo um sinal muito ruim. Às vezes você vai reclamar na recepção, o pessoal fala para você, porque caiu o sinal. Temos que esperar o pessoal do TI chegar para resetar e o sinal voltar, né? Então demonstra um baixo profissionalismo na instalação desse sinal wireless. O cabo irradiante ele é bem interessante para esse mercado, né? A gente até recomenda como um dos mercados principais para a tecnologia irradiante, porque ele vai conseguir te deixar o sinal homogêneo no andar inteiro e provavelmente no prédio inteiro. Então você não vai ter mais essas reclamações. E se o sinal cair, fica bem fácil de fazer o reset desse sinal, porque ele vai estar numa área técnica, qualquer um pode ir lá e fazer o reset desse sinal. Vamos falar um pouquinho desse case que tem na internet.
e que foi fornecido, inclusive, por um outro fornecedor de cabo irradiante, mas pode ser aplicado, inclusive, para outros modelos de cabo. Então, esse aqui era um case de um hotel que usou um access point no corredor, e nesse corredor, aonde, nos quartos que estavam bem próximo ao access point, que os quartos são esses cortes pequenininhos, verticais, que vocês veem aí ao redor do corredor, que é essa linha horizontal no meio aí da imagem. Então, o ponto vermelho é onde está o access point. Você vê que a internet ali, o sinal estava bem forte. Conforme ele passa pelo ambiente, por causa das barreiras arquitetônicas, as paredes, as portas, o sinal vai caindo. E aí, esses quartos que estão bem perto do access point estavam com um sinal bem interessante, mas quartos mais afastados, em especial esses à direita, o sinal caía muito, começava a ficar muito fraco e eles não conseguiam receber internet. Uma das soluções seria instalar outros access points pelo corredor, mas que daí ocasionam aqueles problemas que a gente já conversou anteriormente. Então foi feito um estudo nesse local para se instalar o sinal através de cabo irradiante. O que foi feito? Foi colocado o access point em um dos corredores, na ponta do corredor, e o cabo irradiante passava pelo corredor inteiro, que é essa imagem abaixo aí. Quando você faz isso, o cabo irradiante leva com homogeneidade, né, com a mesma qualidade, o sinal do roteador por todo o corredor. E isso vai depois expandir para dentro dos quartos. Como vocês podem perceber pela imagem, né, todos os quartos vão ter agora um sinal razoável. Se vocês compararem na tabela de decibéis, basicamente todo mundo está com menos de 65 decibéis por metro, que é um sinal, já é um sinal de qualidade boa para todo mundo. Então, a instalação do cabo irradiante nesse ambiente corrigiu o problema que o hotel tinha de sinal wireless pelo ambiente. Então, é hoje um dos mercados mais interessantes para esse tipo de instalação. Além do mercado hoteleiro, né, você tem mercado de grandes locais, né, locais de grande circulação e de grandes locais onde você tem dificuldade de criar uma rede wireless. Por exemplo, hospitais, aeroportos, shopping centers, universidades, grandes galpões ou centros de distribuição. Além disso, indústrias, né, de grandes portes, especialmente, túneis, né, que no túnel você tem a barreira arquitetônica do concreto ali, né, que atrapalha o sinal. Então, o cabo irradiante pode estar ali dentro resolvendo esse problema. Foi o que aconteceu, que fizeram na linha 4 do metrô, aqui em São Paulo, por exemplo, né, que instalaram esse cabo para poder aumentar o sinal de celular. Então, nas outras linhas de metrô, quando você entra, você não tem sinal de celular. Na linha 4 do metrô aqui em São Paulo, eles instalaram cabos irradiantes e fora da estação tem um rádio que capta o sinal do celular. Ele pega esse sinal e joga para dentro do cabo irradiante que corre dentro dos túneis. Então, dentro do metrô aqui em São Paulo, eu consigo ter internet perfeita como eu tenho andando pela rua, inclusive sinal 3G. E isso acontece exclusivamente porque foi instalado a tecnologia de cabo irradiante nesse metrô. Trens, né, mesma coisa do metrô, e inclusive em grandes residências, em especial hoje por questões da automação. Então, quando eu ponho uma internet wireless numa residência pequena, onde eu quero apenas acessar a internet, ver os meus e-mails, ver Facebook, coisa desse tipo, ótimo, eu posso ir na minha sala e fazer isso, não tem nenhum problema. Só que se a residência é maior, provavelmente essa internet sem fio não vai estar chegando no meu quarto ou em outros cômodos. E se eu tenho uma automação, isso é muito crítico, porque eu não vou conseguir comandar a minha automação desse cômodo. É nessa hora que o cabo irradiante é bem interessante. Muito mais se a obra está sendo construída. Se ela já está pronta, você vai ter muito problema de instalação do cabo. Então, em linhas gerais, o cabo ele é ideal para instalação prévia, instalação na construção. Então, o cabo irradiante, ele não se delimita apenas ao cabo, a solução da tecnologia irradiante. O cabo ele vem montado com plugs N, esse é o nome do plug, e ele tem macho ou fêmea. O motivo de ter os dois plugs é porque você pode criar emendas. Né? Eu posso pegar um cabo irradiante de 50 metros e emendar num outro cabo de 50 metros, criando um cabo de 100, por exemplo. Então, eu uso os plugs N macho e N fêmea para criar essas emendas.
existe a ferramenta que a gente chama de ferramenta decapadora, mas além de decapar, ela ajuda a instalar o conector. Né? O cabo em si, ele já vem montado. Né? O cabo, pelo menos o cabo que a Descabos fornece para o mercado, ele é um cabo, uma bobina com 50 metros, com um plug já montado num lado dele, o plug N macho. Mas se você vai usar, por exemplo, os 30 metros, você pode cortar o cabo e depois adquirir plugs para montar ele novamente. Né? Então, a ferramenta ela ajuda nessa montagem, especialmente para quem não tem muita experiência. Para pessoas que já têm grande experiência, normalmente elas até conseguem montar sem a ferramenta. Esse tipo de sistema não requer solda, tá? Ele é montado por encaixe. E no plug ele acompanha um manual para facilitar, para auxiliar na montagem. Bom, o pigtail, o adaptador, como eu falei anteriormente, ele vai ter de um lado o plug SMA para você conectar no roteador, e do outro lado ele já vem montado com o plug N fêmea. Como o nosso cabo vem com o plug N macho, basta você conectar um no outro. E depois, se você precisar fazer outras emendas, você pode comprar plug N fêmea, montar no final desse cabo e emendar com outro cabo, por exemplo. Você pode emendar cabos, como eu falei anteriormente. Existe uma pequena perda, né? No caso do cabo da Descabos, a gente tem uma perda de 15 decibéis a cada 100 metros. Ela é controlável, né? Depende um pouco da aplicação que você vai utilizar. Essa perda pode ou não refletir problemas. Então, vai depender muito da sua instalação. Existe no mercado, a Descabos ainda não está disponibilizando, mas existe no mercado amplificadores para o sinal do roteador. Né? Então, por exemplo, se essa perda dos 100 metros é efetiva para mim, eu posso usar um amplificador de 1 watt ou um amplificador de 2 watts na saída do sinal para corrigir essa perda e ter o sinal na qualidade que eu preciso. Além disso, existem divisores e combinadores de sinal que a Descabos tem em linha. Né? Então, a gente tem divisores para 2, 3 ou 4 saídas e os combinadores também para 2, 3 sinais. O sistema não suporta 4 sinais ao mesmo tempo, como a gente já comentou no começo da apresentação. Então, tudo isso aqui são acessórios para a criação de uma instalação de cabo irradiante. Bom, gente, foi isso, tá? Aqui vocês têm os nossos contatos e o nosso site, onde vocês podem conseguir mais informações. Quem precisar de cotações, de preço desse sistema, vocês podem entrar em contato com a gente pode fornecer, ou vai indicar os nossos representantes para fornecer esses preços para vocês. A Descabos disponibiliza o material para pronta entrega, e a gente está disponível para também auxiliar em outras dúvidas, mais dúvidas que venham ocorrer. Agradeço todo mundo por comparecer nesse curso, peço desculpa pelos problemas técnicos, infelizmente a gente enfrentou alguns problemas de internet hoje, e queria agradecer em especial a Netcom, o senhor Ernesto, que forneceu para a gente as fotos e alguma informação técnica que a gente usou no slide. Abaixo vocês encontram os contatos da Netcom. Quem tiver interesse de entrar em contato, ele faz a parte de consultoria técnica para a gente dessa tecnologia. Obrigado a todo mundo. E quem quiser depois assistir novamente esse vídeo, ele vai ficar gravado no canal da Descabos do YouTube. Vocês podem assistir à vontade ou até encaminhar para parceiros e outras revendas que tenham interesse na tecnologia. Obrigado novamente, um abraço e bom dia.